Vamos começar aqui de Marcos, capítulo 7, que a gente viu na semana passada. Marcos 7, 21, que diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus nos dá a ideia de que estas coisas estão dentro da pessoa. Mas estão dentro e tão profundamente que a própria pessoa não consegue enxergar o que está dentro dela mesma. E é justamente por não enxergar o que está dentro de si que a pessoa se surpreende quando ela é capaz de fazer uma besteira. Aí que ela pensa, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, mas eu fiz. Mas por que eu fiz? Porque existia algo dentro de mim que eu desconhecia. Existia algo dentro de mim que eu não sabia que estava dentro de mim. E por que não sabemos? Porque tem coisas dentro de nós que nós não temos acesso. É aquilo que está no nosso inconsciente. Está lá, mas não sabemos que está lá. E de repente essa coisa ela surge, como Jesus ele fala aqui no final do versículo 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, esta coisa ruim que está lá dentro, em determinado momento aquilo te contamina. Vamos pensar numa enfermidade. Na maior parte das vezes, quando alguém é contaminado por alguma enfermidade, ela começa a desenvolver alguns sintomas. Não é fácil você diagnosticar uma doença só pelo sintoma, até porque existem várias doenças com sintomas parecidos. É claro que hoje, o médico, se tiver condições, ele passa uma bateria de exames que você vai fazer, seja de imagem, seja de sangue e tudo mais. Porque diante dos exames, ele consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Mas, de uma forma preliminar, você chega no médico, e a primeira coisa, uma das primeiras coisas que o médico vai perguntar é o que você está sentindo. Porque o médico vai querer saber quais são os sintomas, para que a partir dos sintomas ele possa tentar identificar que doença é. Quando esta coisa ruim te contamina, essa coisa que está escondida dentro do seu coração, quando aquilo te contamina, você passa a ter alguns sintomas. Você passa a agir um pouco diferente, a pensar um pouco diferente. Porque o sintoma, ele é correspondente à doença. Então vamos imaginar que alguém, como Jesus falou aqui, por exemplo, ele falou do adultério. Ele falou do adultério aqui, e o adultério então está lá no interior do coração do homem. Vamos supor que essa coisa aqui aflore e contamine a pessoa. Ela vai agir como Davi. Ela vai olhar, mas com um olhar de cobiça. Não como um olhar comum. Não como um olhar natural. Mas com um olhar de cobiça. Como alguém, vamos imaginar, tem as comparações meio esquisitas, não leva em conta, mas vamos imaginar que você está diante, de uma árvore carregada de manga. Alguém gosta de manga aqui? Você gosta de manga? Aí você olha uma árvore, está carregada de manga, aquela manga madurinha. Ou você pode olhar para aquela árvore apenas para contemplar a beleza. Nossa, que árvore bonita, que mangas maduras, lindas, Ou você pode olhar com um olhar de cobiça. Eu quero essa fruta para mim. Eu desejo, eu quero aquilo para mim. Então é dessa forma que o homem ele olha para a mulher, ou a mulher ele olha para o homem. Ou o olhar dele é natural, ou o olhar é um olhar de cobiça. No momento em que Davi, ele
caminhando lá na varanda do seu palácio. Ele olha para Batseba, o olhar dele não é natural. Ele passa assim um olhar de cobiça. Mas por quê? Porque aquele adultério que estava lá escondido começa a contaminar. Se ele passeando até aí, lá na varanda, de repente ele está lá distraído. Olhou para aquela mulher nua, está amarrado, em nome de Jesus, né? Se fosse um crente. E ia embora dali. Está amarrado, não, ele que se amarrou, né? Amarrado, amarrado. Como dizia uma vez um... Aí estava lá um irmão evangelizando ali no viaduto ali de Campo Grande, mostrando folheto e tal. Aí o irmão entregava o folheto e via assim. Aí chega lá o pastor, o que você está fazendo, irmão? Estou queimando pombagira com os olhos. Dizia ele. Foi o que ele inventou na hora. Mas é a coisa do olhar, da forma como você olha. Ou você olha de uma forma natural, ou você olha com um olhar de cobiça. E aí a coisa que está lá em Davi o contamina. E a partir do momento que você é contaminado, você vai desenvolver aqueles sintomas. Então, se você é contaminado pelo adultério, você vai ter sintomas de alguém que vai adulterar. Se você é contaminado pela questão do homicídio, quando ele fala aqui, você vai ter comportamentos que vão te levar a matar. Não a matar, às vezes, fisicamente, mas a matar com palavras, né? Até porque Salomão já nos ensinou que muitas das vezes as palavras ferem mais que ponta de espada. Então não importa como você mata. Se você mata com os socos, você mata com a voz, com a palavra. Então, o Davi foi contaminado. E ele está desenvolvendo sintomas desse adultério que ele mesmo não consegue diagnosticar. É aquele sintoma que você sabe que existe, mas você não consegue fazer uma relação entre o sintoma e a causa, entre o sintoma e a doença. E a coisa está piorando. Então estas coisas estão dentro, por isso que é importante você saber o que está dentro de você, para que você nunca se surpreenda. Porque quem se conhece não vai ser pego de surpresa. Quem conhece as próprias fragilidades nunca vai ser pego de surpresa numa atitude errada. Ele tinha consciência, porque ele se conhecia. Lá em Tiago, no capítulo de número 1, Tiago 1,14. Tiago 1, amém? Que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então ele fala aqui da concupiscência. Ele é atraído pela própria concupiscência, por um desejo. E a concupiscência é um tipo de desejo que para a pessoa aquilo é incontrolável. Como se fosse uma tentação irresistível. É claro que toda tentação é resistível, só que para a pessoa ela tem a sensação que não é. Mas nós sabemos que não há tentação maior do que a nossa capacidade de resistir, porque junto com a tentação vem um escape. Só que quando a pessoa está tomada pelo desejo, ela só enxerga a tentação, mas ela não abre os olhos para o escape. Então o escape ele sempre existe. Sempre. Nem sempre as pessoas enxergam, mas o escape ele sempre existe. Então ele fala que cada um ele é atraído pela sua própria concupiscência. Ou seja, a partir do momento que o adultério que estava escondido lá no coração de Davi, aquilo o contamina e começa a desenvolver sintomas, aquilo começa a ser a isca que o inimigo tem para atraí-lo. Vamos imaginar, que você vai pescar, eu não pesco nada, não sei nem como é que coloca lá o anzol na linha, enfim. Aí,
Mas uma vez vendo um irmão lá pescando, lá um obreiro lá que tinha lá no Meia, ele foi pescar com camarão. Falei assim, puxa, vai dar camarão para peixe? Fiquei pensando assim, pô, é melhor você comprar então um camarão e comer. Aí como é em casa que você vai? Você vai comprar um camarão para jogar lá? Falei assim, não, porque o peixe que ele queria lá, não sei, pegava camarão. Então você usa uma coisa boa, mas não com a intenção de agradar o peixe, obviamente. A sua intenção é fisgar. Mas para você fisgar, você tem que usar como isco uma coisa boa, uma coisa que te agrade aos olhos, uma coisa que te desperte desejo, uma coisa que te desperte a vontade. Então essa vontade já está dentro de você. E é diante da isca, e quando você vê aquela isca, aquele desejo que está dentro de você aflora, aquilo se torna uma concupiscência, e para você aquilo é incontrolável, e você vai e morde a isca. A sua intenção é pegar o camarão, que está lá, mas você acaba sendo fisgado junto. É assim que o inimigo ele faz com qualquer pessoa. Ele bota lá o camarão no anzol. Você está de olho no camarão e o inimigo está de olho em você. E aí você fisga os dois e você fica preso. E agora como é que eu saio? E só Jesus te liberta. Como é que Davi iria sair daquela situação? Foi lá, adulterou com a mulher, se deitou com ela, engravidou. E aí, como é que eu saio? Porque se ela não engravidasse, ficaria uma coisa escondida. Ela voltaria para casa, ninguém ia saber de nada, a não ser os seus funcionários. Mas obviamente que os funcionários também não iam abrir a boca, porque abrindo a boca é perder a vida também. E às vezes você, sem querer, acaba se tornando cúmplice de uma situação como essa, sem que você queira, simplesmente pelo fato de você ter visto alguma coisa. E aí então, tudo bem, ficaria elas por elas. O marido estava na guerra, nem ia saber de nada, ninguém ia contar nada. Obviamente que talvez em algum momento aquilo ia vir à tona, mas até então o pecado está sob controle. O pecado está sob controle. Você tem controle sobre o pecado. Você tem controle sobre as pessoas que te viram pecar. No caso de Davi e os seus funcionários. Está tudo sob controle. Só que a mulher engravida. Então a coisa começa o quê? A fugir de controle. Como é que eu saio disso? Ele tentou trazer o marido de volta da guerra para casa. Deu uma folga para o marido. Não porque gostava do marido. Não porque tinha apreço pelo marido. Não porque se preocupava com o marido. Estava se preocupando com ele mesmo. Então, vou te dar uma folga. Vai para casa, fica lá com a sua esposa uns dias. Aí o marido disse, não, meu rei, não é justo eu ficar de folga em casa e os meus amigos na guerra, vou voltar para lá. Aí o cara volta para guerra. Não, não quero, não quero. Eu não quero ficar aqui em casa com minha esposa e os meus amigos lá na batalha, não, quero estar lá com eles. Você vê o caráter, né? O caráter de quem morre e a falta de caráter de quem manda matar. E aí então a coisa fica fora de controle, Davi não sabe o que fazer. Então é assim que é o pecado. Você vai lá morder o camarão achando que vai se dar bem, mas na verdade você fica com um anzol na garganta e você não sabe como sair daquela situação. E aí o pecado, ele sempre te dá sugestões malignas para você sair daquela situação. Um abismo vai chamando o outro. O próprio demônio que te fisgou é o próprio demônio que quer te sugerir como sair daquela situação. Aí você aceita a sugestão. Só que você não entende que vai criar um problema cada vez maior. E foi o que acontece com Davi. Quando Davi acorda, ele pensa, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fui capaz de fazer tudo isso? E aí Tiago fala, no versículo 14, Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. É um engodo, óbvio que nunca vai ter lucro, é sempre um engodo, pela sua própria concupiscência. Então, cada um tem a sua própria concupiscência. E essa concupiscência se alimenta da onde? Daquelas coisas que Jesus disse lá em Marcos 7,21, que estão no interior
do coração do homem. Aquelas coisas que estão no interior do coração do homem é que alimenta a concupiscência que vai atrair o sujeito para o erro. É essa a dinâmica espiritual. O Salmo 139, no versículo 23, apenas para relembrar, Salmo 139, versículo 23, Davi, ele orando a Deus, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós falávamos que a sonda é aquilo que é capaz de vasculhar, investigar as coisas que estão tão profundas que você não tem acesso. Então existem coisas que são tão profundas que nós não conseguimos chegar lá. Eu não consigo chegar lá no fundo de um mar. Eu não sei o que tem lá no fundo do mar, porque eu não consigo ter acesso. Eu não consigo chegar, mas a sonda consegue. A sonda, ela vai numa profundeza que eu não consigo ir. E a sonda, ela vai me dizer o que tem lá. Assim é no nosso coração. As coisas que estão no profundo do nosso coração, que nós não temos acesso, mas sua sonda consegue chegar lá. Deus, ele chega aonde eu não consigo chegar dentro de mim mesmo. Por isso que Davi, ele diz: sonda-me e vê se há em mim. Ou seja, vê se há em mim, por quê? Porque eu mesmo não consigo ver. Mas o fato de eu não conseguir ver não significa que não existe. Significa apenas que eu não estou conseguindo ver. E se eu não consigo ver, eu preciso de alguém que me mostre. E essa sonda de Deus é que vai te mostrar aquilo que você não consegue enxergar em si mesmo. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Porque Davi entendeu que existia dentro dele um caminho mau, e esse caminho mau foi que o levou a cometer aquele grande erro. Só que Davi, ele é um homem que ele reage bem à queda, porque você reage à queda ou com lamento. Tem pessoas que vão lamentar a vida inteira a queda, vão choramingar a vida inteira a queda, vão ficar se arrependendo a cada dia. Ou tem pessoas que vão usar a própria queda para se levantar e se tornar um ser humano melhor. E Davi, ele aproveitou a queda para se tornar um homem melhor. Ele conseguiu fazer bom uso da própria queda. E não ficou caído, lamentando, mas se levantou para se tornar alguém melhor. Por isso que ele está tão preocupado em não cometer os mesmos erros. E para não cometer os mesmos erros, ele, Davi, precisa se conhecer. Porque se conhecendo, ele pode se prevenir. Porque quando eu sei do que eu sou capaz, eu vou prevenir, eu vou tomar atitudes que minimizem esses efeitos dessas coisas que estão dentro de nós. Por isso que Romanos, no capítulo 8, vamos ler aqui o versículo 5. Romanos 8, 5. Ele diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, Paulo fala aqui de uma inclinação. Ou seja, a inclinação é uma tendência natural a pessoa agir com um determinado comportamento. E dentro da teologia cristã, o comportamento de uma pessoa está diretamente ligado ao espírito que a influencia. Ou seja, o espírito que acompanha a pessoa é que vai determinar o comportamento que ela tem.
Então, se alguém está cheia do Espírito Santo, ela vai ter um tipo de comportamento. Se a pessoa está com espírito demoníaco, ela vai ter um outro comportamento. O espírito determina o comportamento. Você percebe isso claramente na vida do endemoniado gadareno, que tinha um comportamento, mas que depois que aqueles espíritos foram expulsos, ele teve um outro comportamento. Ou seja, o comportamento do gadareno era diretamente ligado ao espírito que estava nele. Por isso que ele fala, os que são inclinados, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Exatamente, em outras palavras, o que o Tiago fala lá em Tiago 1,14, onde ele fala que cada um é atraído pela sua própria concupiscência. Ou seja, é uma inclinação natural a agir pela carne. Então, quando a pessoa ela sabe qual a sua inclinação, ela é capaz de se prevenir. Porque tendo aquela inclinação, a probabilidade ela sempre agir do mesmo jeito. Então quem tem inclinação, por exemplo, para bebida alcoólica, vai agir sempre do mesmo jeito. Alguém que vai chamar para tomar umazinha, porque para cachaça sempre tem alguém que paga. Sempre tem alguém para pagar. Né? Passou perto. Então, você sabe, tem aquela inclinação. Depois que eu conversava com um irmão que ele dizia assim, pastor, quando eu vejo comercial de cerveja na televisão, fico com água na boca. Que ele vê lá aquela garrafa assim suando, né? Aquela coisa assim de propaganda. Aí ele fica lá admirando. Ele falou que fica com água na boca. E aí aquilo fica na mente dele de uma tal forma que quando ele está na rua, ele passa em frente a um bar, aí ele... Mas eu vou tomar uma só. Senhor, eu prometo que é uma só. E dali vira uma dúzia, uma caixa, pronto. E é sempre do mesmo jeito. Então a pessoa já sabe qual é a inclinação. Já sabe. A pessoa já se conhece. Então errou uma vez, mas errou para nunca mais errar do mesmo jeito. É inclinação. Então os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então há uma inclinação natural. Sempre vai acabar ali. Você, né, lá no banheiro da sua casa, lá no box, onde você toma banho, geralmente quando você abre o chuveiro, a água tem que correr para onde? Nem sempre acontece, né? Às vezes a água fica empoçada naquele canto lá, você tem que ficar usando o rodo para tirar. Mas quando a obra é bem feita, a água corre para o ralo. Né? Às vezes a água corre para o outro lado, mas enfim. Mas o certo é abrir o chuveiro, a água vai correr para o ralo. E sempre vai correr para ali. Mas por quê? Porque existe uma leve inclinação que obriga aquela água a cair ali no ralo. Ou você pode também imaginar o seguinte, o ralo está atraindo a água. Você pode, dependendo de quem olha, pode pensar, puxa, esse ralo tem a capacidade de atrair a água. Mas na verdade é uma inclinação. Então quando o Tiago fala de atrair e quando o Paulo fala em inclinação, é a mesma coisa. Está dizendo o quê? É o caminho natural. Abrir o chuveiro, vai cair para o ralo, não adianta. Você pode ficar torcendo, você pode querer, mas vai cair para lá. É uma inclinação. E sempre vai jogar para aquele ralo que está ali. Então, quando a pessoa se conhece, ela sabe que se acontecer isso, o final vai ser aquilo. Ela já se conhece. Então, é importante você se conhecer para você saber como prevenir problemas. Então, se comigo funciona assim, então eu não vou dar mole para o inimigo. Lá na origem, eu já vou tomar minha precaução. Por isso que Tiago fala, cada um é atraído pela sua própria concupiscência. A concupiscência está lá.
e se alimenta daquelas coisas que Jesus falou em Marcos 7, 21. Então essa é a dinâmica. Então quando a pessoa já conhece o seu coração, é muito mais fácil dela se manter na presença de Deus. Mas quando nada disso dá certo, Ezequiel no capítulo 36, existe aqui uma promessa, e essa é uma promessa que todos nós devemos clamar para que se cumpra. Porque infelizmente há pessoas que continuam mordendo o anzol por causa do camarão. E está lá a vida inteira. Né? Empanado, né? Assim. E a pessoa, sabe, ela está sempre caindo da mesma forma. Ela sabe que vai cair. Ezequiel 36, existe lá uma promessa. No versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26, ele diz assim: E eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e preste atenção aqui, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Romanos fala também de uma inclinação para o espírito. Não só a inclinação para a carne, mas a inclinação para o espírito. Mas para você mudar de inclinação, você tem que quebrar tudo e fazer de novo. Se lá no box do seu banheiro a água corre para o canto da parede, não há como, você tem que quebrar aquilo e consertar. Não dá para você fazer outra coisa. A água está correndo para lá, o que eu faço? Então vamos quebrar isso aqui e refazer. Não tem jeito. Tem que quebrar e fazer de novo. Quando Deus ele fala, através de Ezequiel, eu vou te dar um coração novo, é por quê? Porque esse não tem mais jeito, então tem que quebrar e fazer de novo. Quebra e faz de novo, então eu vou te dar um coração novo. E aí ele fala, nesse coração novo, eu vou colocar dentro de você, o meu espírito. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. E farei que andeis nos meus estatutos, ou seja, a inclinação será outra. Quando a pessoa ela tem uma inclinação para o espírito, ela deseja Deus e tudo que é relacionado a Deus. É o desejo que está dentro dela. Então, não é mais o pecado que atrai. O que atrai a pessoa é o próprio Deus. Então, ela quer Deus. Ela tem sede de Deus. Ela quer conhecer Deus. Ela quer ficar perto de Deus. Ela quer ler a palavra. Ela quer conhecer a palavra. Ela quer entender a palavra. Ela quer falar de Deus. Ela quer evangelizar. Ela quer se envolver com tudo que é Deus. Tudo que diz respeito a esse Deus. Por quê? Porque é a inclinação dela. A inclinação mudou. Aí, a grande pergunta que a gente tem que fazer é, aonde está a nossa inclinação? Você como ser humano, você é inclinado para onde? Você como ser humano, o que te atrai? O que te atrai? O que te causa desejo? O que te causa vontade? O que te desperta desejo? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? Para onde você é atraído? Aonde está a tua inclinação? O que te atrai? Então, ele está dizendo, no versículo 26, eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Porque o coração de pedra, pedra no sentido que você não consegue entrar lá dentro. Por isso que ele fala um coração de pedra, porque você não consegue ter acesso. É uma coisa que não é maleável, que não é flexível. Então, pedra é nesse sentido de você não conseguir
entrar. Então, já que eu não consigo entrar porque é de pedra, então eu tiro e coloco outro. Não dá para consertar. É como lá, a obra lá no seu box. Não adianta ficar torcendo para a água cair para o lado certo, que ela não vai cair. Ela sempre vai empoçar na parede. Então, chama lá alguém de confiança, chama lá um pedreiro bom, ó, quebra isso aqui, faz de novo e bota a água lá caindo pro ralo. Pronto. Tem que mexer, tem que alterar, tem que quebrar. É claro que todas as vezes que você quebra alguma coisa, há um transtorno. É poeira. É o próprio incômodo de não poder usar o box. Vai gastar dinheiro para consertar, mas tem coisas que são necessárias. Ou seja, aparentemente é um prejuízo que você tem, mas é um lucro que você vai ter depois. É como o Senhor Jesus ele fala que nós devemos ser podados para dar mais fruto. Porque o Senhor fala que nós estamos enxertados na videira. Só que pensa em podar. Podar não é uma coisa sutil. Tente imaginar alguém podando uma árvore. A poda, ela machuca. A poda arranca pedaço. Mas te permite frutificar mais. Então na vida é assim. Às vezes Deus está podando. E tem que podar que pode. Pode doer. Você pode ficar sem um pedaço. Alguma coisa pode ser arrancada de você durante a poda, e certamente vai ser, mas com o objetivo de fazer de você uma pessoa melhor e fazer de você um cristão mais frutífero. Então, se tiver que podar, que pode. Passa lá o facão do Senhor lá, a foice santa, e por mais que você sinta uma dor no momento, por ter perdido alguma coisa, ou por alguma coisa ter sido tirada de você, mas aquilo vai te fazer um bem. Porque é na poda que a árvore frutifica mais. Então esse coração novo é o mesmo entendimento. Arrancar um coração e colocar outro é uma coisa sutil. Mas é necessário para que as nossas inclinações sejam alteradas. Então, ao fazer uma avaliação pessoal, quando você se avalia, você diz, puxa, eu estou inclinado para a carne. Porque os meus desejos, as vontades, as coisas que eu quero, né? Aonde estão as nossas inclinações? O que nos atrai? Então é algo que a gente tem que colocar diante de Deus. Porque nós temos que estar atraídos para aquilo que é do Senhor.